Bom dia, Vascaíno, bom dia, Vascaíno. Eu sou Adailton Senna, você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast na manhã dessa segunda-feira, logo após uma derrota cachapante do Vasco na Vila Belmiro, 4-1 para o Santos, uma derrota que ninguém esperava. O clima realmente hoje está pesado, está com pinta de segunda-feira, mas vamos às notícias. Vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje, melancólico pela derrota que não tem explicação, 4-1, que realmente está difícil de engolir. Vamos começar falando um pouquinho do pré-jogo, né? O Vasco ele teve uma recepção de gala por parte da Polícia Militar de Santos. Foram apreendidos 5 ônibus com torcedores do Vasco, então eles foram barrados bem antes de chegar ao estádio, tá? Dão notícias de que tinham munições, tinham granada. Bom, a gente não tem imagem, não sabemos ao certo se havia ou não esse tipo de artefato nos ônibus. O que a gente sabe é que em 5 ônibus ali, pelo menos 200 pessoas deixaram de ir ao estádio, deixaram de torcer pelo Vasco, tiveram seus prejuízos com a viagem, porque acabaram não assistindo ao jogo. Então foi uma recepção realmente não muito agradável para esses torcedores. Tomara que realmente a polícia esteja certa, que foram feitas as apreensões de fato, e aí não tem argumento, né? Que se realmente foram encontradas munições, granadas, etc., não tem por que realmente deixar seguir viagem, mas o certo é que a gente ficou sem esses 5 ônibus, mais ou menos aí uns 200 torcedores que deixaram de ver essa derrota do Vasco para o Santos lá na Vila Belmiro. Outro fato interessante que aconteceu também, e até nem interessante, né? Um fato realmente preocupante, foi que o locutor lá do estádio da Vila Belmiro, antes de começar o jogo, na hora de anunciar o Vasco da Gama, ele anunciou o Vasco como o clube que mais conhece a Série B no país. Realmente desnecessário, um desrespeito à instituição. Se tratando de um locutor oficial do clube, eu acho que esse tipo de atitude não cabe, né, se tratando de uma voz oficial. Você ter torcedores fazendo esse tipo de chacota, de brincadeira, de provocação, ok, é natural, nós também fazemos em alguns casos. Agora, quando se trata da instituição Santos, através do seu locutor, isso não tem cabimento, isso é um desrespeito ao caso, ao Vasco da Gama, à sua história. Por mais que isso tenha sido um fato, de fato nós passamos lá 5 temporadas na zona do rebaixamento, isso não dá o direito de usar isso como uma forma de provocação. O jogo, então, desde o início, já teve todo esse aparato de provocação. No sábado, eles já tiveram um treinamento aberto, com torcida, com festa, premiação oferecida aos jogadores, mais de 1 milhão foi oferecido aos jogadores por essa vitória. Então, tinha um clima todo de guerra montado antes do jogo, que acabou culminando aí nesse desrespeito do locutor. Obviamente não teve nenhuma situação mais grave, porque o Vasco estava com um número muito reduzido de torcedores, então não teve nenhum tipo de reação que pudesse complicar o início da partida, mas foi, sem dúvida, uma falta de respeito à instituição Vasco da Gama. E agora eu vou mostrar para vocês esse trecho em que o locutor fala exatamente essa questão do Vasco ser o time que mais conhece a zona de rebaixamento. Ouve só. E o Vasco fez um primeiro tempo até tomar o gol de pênalti, um pênalti completamente discutível, um pênalti que realmente dá para você não dar o pênalti, que foi o que aconteceu no campo, né? O Daronco não deu o pênalti, acabou sendo chamado pelo VAR e voltando atrás. Até o pênalti o Vasco era melhor em campo. O Vasco dominava as ações, o Vasco tinha maior posse, o Vasco trocava passes tranquilamente, já tinha chegado algumas vezes ao ataque, já tinha cobrado mais de 7 ou 8 escanteios.
né? Porque o Vasco, que é uma coisa também que é interessante isso, né? O Vasco cobrou 8, 9 escanteios no primeiro tempo, o Santos, no seu segundo, foi lá e fez o gol, que foi o gol da virada. Mas o Vasco até, depois de tomar o primeiro gol, que foi o gol do pênalti, o Vasco ainda estava bem na partida. O Vasco ainda estava dominando as ações, o Vasco ainda tinha um controle, mas de repente, coisa que já não acontecia há algum tempo, o Vasco teve aquele apagão de final de jogo, de final de tempo. Né? O Vasco, do nada, em menos de 2 minutos, tomou 2 gols. O primeiro num escanteio que o Dodô conseguiu subir mais do que o Verratti, desviar a bola para o segundo pau, e aí o Vasco toma um gol. E aí depois um escorregão do Zé Gabriel, e aí vem um contra-ataque, e o Vasco toma o terceiro gol, 2 minutos que viraram e que mudaram toda a história do jogo. O Vasco vinha bem melhor, e do nada, coisas que acontecem no futebol, o Vasco toma 2 gols, vira o segundo tempo, vai para o segundo tempo com menos 2 jogadores, e aí o Vasco se perde completamente, porque aí o Ramon é obrigado a fazer alterações que, ao meu ver, não surtiram nenhum tipo de efeito. O Vasco acabou não voltando bem, o Vasco voltou desorganizado, aí teve logo uma confusão provocada pelo Soteldo, porque já foi feito, de certa forma, uma provocação para poder perder tempo realmente, né? Já estavam se jogando no chão, já estavam demorando a repor bola, as bolas já estavam sumindo, isso no início do segundo tempo, porque eles sabiam que um placar de 3-1 era natural que eles fossem matar o jogo. Aí o Soteldo subiu em cima da bola, fez uma gracinha, o Sebastião não gostou, partiu para cima, a confusão foi armada, o Medel parecia um cachorro enjaulado, louco, começou a distribuir empurrão para tudo que é lado. No final das contas, Lucas Lima foi expulso pelo lado do Santos, Medel foi expulso pelo lado do Vasco, 2 cartões amarelos para o Sebastião e para o Soteldo, que começaram a confusão, uma bulha danada. Temos um jogador também do banco de reservas do Santos que foi expulso, mas no fim das contas o prejuízo foi todo nosso, porque o jogo já estava modorrento, já estava sendo picotado pelo Daronco, veio o lance da confusão, que ficou mais de 10 minutos parado, então qualquer tipo de reação que o Vasco poderia tentar ali ficou extremamente prejudicado por essas ações seguidas, né? Ações da confusão com o lance do Soteldo, o fato do Daronco picotar o jogo, o fato do Vasco se perder emocionalmente, porque depois disso o Vasco não se encontrou, o Vasco já não se encontrou com as substituições. Sebastião não acrescentou nada, Paê não acrescentou nada, e isso acabou complicando um pouco a vida do Vasco no segundo tempo, e aí o Mingau desandou, a situação ficou completamente caótica, tomamos o 4º gol, então ali era torcer para não tomar mais gol nenhum. Vasco, que na era Ramon Dias não havia tomado mais de 4 gols, tinha tomado 3 gols logo no início, quando o Ramon assumiu contra o Corinthians, mas depois o Vasco tinha acertado a zaga, o Vasco chegou a ficar 3 jogos, nos últimos 8 jogos, o Vasco ficou 3 jogos sem tomar gols, então o Vasco vinha bem defensivamente, mas hoje, aquelas coisas que acontecem no futebol, a coisa desandou, Soteldo jogou muita bola, e acabou o tal do Marcos Leonardo também, o Vasco não teve atenção com esses 2 jogadores e acabou tomando uma goleada que não estava nos nossos planos. Bom, mas também tem as polêmicas, né? Tem as situações que a gente está acostumado a ver, né? Os famosos 2 pesos e 2 medidas. A arbitragem ela não deu um pênalti a favor do Vasco no primeiro turno, no jogo contra o Santos, e um lance semelhante ao que foi feito hoje. Então, se o lance do pênalti não tivesse acontecido, o jogo poderia ter virado, o jogo poderia ser outro, o Vasco poderia não ter tomado o primeiro gol ali, de repente virado o segundo tempo no 0-0, o Santos teria entrado no segundo tempo nervoso, a história do jogo seria outra. Então, esse lance que vocês vão rever agora foi determinante para o resultado da partida, principalmente psicologicamente o Vasco acabou depois se perdendo no finalzinho, mas aí a gente vê a questão dos 2 pesos e 2 medidas, que é muito comum acontecer no futebol brasileiro. Vamos assistir os lances agora. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21-96702-2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E
E a nossa esperança, a única nossa esperança é o Verratti, né? O Verratti que marcou 7 gols em 9 jogos. Ontem, quando ele fez esse gol, deu a esperança que a gente poderia virar o jogo. O Vasco estava melhor, então foi um lance de contra-ataque, uma arrancada do Peck que dessa vez não errou, não titubeou, tocou para o Verratti que só me encostou. O Verratti ele tem 9 jogos, 7 gols, 1 assistência, 8 participações diretas em gols, 70 minutos para participar de cada gol. Então ele precisa menos de 90 minutos para fazer um gol ou para participar de um gol, né? Através de assistência ou gol. Então ele é a nossa esperança aí para o resto do campeonato. Não é nenhuma terra arrasada. Eu acho que o Vasco tem total condições de se recuperar no jogo contra o São Paulo, em casa, com a sua torcida. Realmente foi uma catástrofe o jogo de hoje. É esquecer o jogo de hoje e preparar o time para o jogo do próximo sábado às 18h30 e contar aí com a nossa esperança de gols, que é o Verratti. E aí, voltando a falar um pouquinho do Payet e do Sebastião, eles foram completamente nulos. O Payet me preocupa porque o Payet realmente não está conseguindo entrar na sua forma física, não está conseguindo desenvolver o seu futebol. Ele tem se esforçado demais, né? A gente vê a preocupação dele de se entrosar, de aprender o português, treinou em dias de folga. Então ele tem total interesse em entrar em forma, porém ele não está conseguindo desenvolver o futebol, pelo menos por enquanto. Não sabemos se isso tem a ver com a questão do condicionamento físico, com a mudança do estilo de futebol lá da Europa, para que se joga aqui no Brasil. Então, isso também pode estar influenciando no futebol do Payet, mas a verdade é que hoje ele atrapalha mais do que ajuda. Então, eu acho que o Ramon deveria segurar um pouco mais o Payet, de repente não colocar ele nos jogos, até ele, de fato, nos treinamentos, começar a corresponder. Ontem, até nas bolas paradas, ele teve uma falta muito próximo da área que eu pensei na hora, falei, pô, André, ele vai guardar, porque, porra, ele é um exímio batedor de falta, nem isso ele conseguiu. Ele acabou mandando a bola por cima do travessão, sem perigo. Então, o Payet está precisando realmente se recondicionar, de voltar quando tiver 100%, porque está atrapalhando mais do que ajudando. O Sebastião também, que eu sempre elogiei, às vezes que ele entrou, ele sempre teve uma inteligência para jogar o futebol. No jogo de ontem também não contribuiu, pelo contrário, contribuiu negativamente quando ele foi para cima do Soteldo, e aí gerou toda aquela confusão, que atrasou o jogo em mais de 10 minutos, esfriou o jogo, perdemos o Medel para o jogo contra o São Paulo, enfim, ele conseguiu arrumando uma bulha, ele mesmo saiu só com cartão amarelo, e nada mais aconteceu. Eu acho que o Ramon vai dar um puxão de orelha nele, eu acho que ele deve tomar um gelo por conta dessa atitude, mas eu acredito que nos próximos jogos, tanto ele quanto o Payet vão dar uma segurada. Eu acho que eles não entram porque realmente não acrescentaram absolutamente nada. E esses foram os números da partida de ontem. Vou mostrar para vocês aí no detalhe o que nós tivemos. Tivemos aí um total de posse de bola de 34% do Santos contra 66% do Vasco. O Vasco teve 66% de posse. Faltas foram 19 para o Santos, 13 para o Vasco. 4 impedimentos do Santos, 2 do Vasco. Finalizações, o Vasco teve 13 contra 17 do Santos, então bem equilibrado. A diferença é que o Santos conseguiu colocar 4 bolas dentro do gol. Escanteios, 11 para o Vasco, 5 para o Santos. Cartões amarelos, 5 para o Santos, 1 apenas para o Vasco. Cartão vermelho foi o do Medel e os 2 lá do Santos, que foi para o Lucas Lima e para o Rodrigo Fernandes, que estava no banco. Os cartões amarelos do Vasco foi o Sebastião, que não estava pendurado. Dodô, Thomas Gicon, Soteldo, João Paulo e Dodge foram os cartões amarelos do Santos. Então você vê, o Vasco teve 66% de posse de bola, chutou ao gol por 13 vezes e não conseguiu, diferentemente do que aconteceu no jogo com o Curitiba, que o Vasco parece que chutou 17 vezes, fez 5 gols. Dessa vez, com 13 chutes a gol, o Vasco não conseguiu superar o Santos, enquanto o Santos, com 17 chutes, fez 4 gols no Vasco. Realmente é uma partida para esquecer, é uma partida para, de repente, o Ramon colocar a mão na consciência e ver o que está acontecendo de errado. O Paulinho também não jogou bem nessa partida. Praxedes saiu no segundo tempo, Zé Gabriel saiu no intervalo, também não fizeram bons jogos. Na verdade, hoje, infelizmente, não tivemos ninguém que tenha se destacado, que tenha feito bom jogo. E acabou que temos agora um desfalque importante para o jogo de sábado, né? O Medel foi expulso nessa confusão criada pelo Sebastião,
e aí vai ficar de fora do jogo sábado contra o São Paulo. Um desfalque realmente importante. A sorte é que o Maicon vem jogando bem e vai conseguir compor essa zaga com o Léo. Talvez a gente não sinta tanto, mas no primeiro tempo jogou muito bem o Medel vem jogando muito bem, segurou bem lá a zaga, mas depois na confusão ele realmente ficou transtornado. Ele começou a dar cabeçada para tudo que era lado, empurrão para tudo que era lado, e a gente perdeu o Medel e vamos ficar sem o nosso capitão no jogo de sábado às 18h30 em São Januário contra o São Paulo. E agora temos que ligar o secador. O jogo amanhã, Botafogo e Goiás, é importantíssimo para as nossas pretensões. O Vasco precisa torcer para o Botafogo, porque se o Goiás fizer um mísero ponto, ele ultrapassa o Vasco e o Vasco volta para a zona de rebaixamento. Então amanhã somos todos botafoguenses, temos que torcer muito para o Botafogo fazer um bom jogo e conseguir vencer o Goiás, para que a gente possa ir para o jogo contra o São Paulo, pelo menos fora da zona de rebaixamento, e não se preocupando, pelo menos nesse momento, com essa zona tão perigosa, tão ruim, porque a gente levou 18 rodadas para sair, e obviamente que ninguém quer voltar para ela agora. Então é a gente torcer para que o Botafogo faça um bom jogo e que vença o Goiás, e a gente, pelo menos, entra contra o São Paulo aí na 16ª posição, podendo aí sim vencer um São Paulo, dar uma respirada e passar aí pelo menos uma ou duas posições e voltar a respirar aliviado. Então vamos torcer para que dê tudo certo no jogo de hoje, às 20 horas, entre Botafogo e Goiás. Se você não sabe como fazer para ouvir o Bom Dia Cast no Spotify, dá uma olhada nesse vídeo e você vai saber como ouvir o nosso Bom Dia Cast também no Spotify. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi mais um Bom Dia Cast, um pouquinho mais curto, um pouquinho mais melancólico, afinal de contas, depois dessa goleada, é difícil encontrar ânimo para falar de Vasco. A gente já sofreu no primeiro tempo do jogo contra a América e na partida de ontem o Vasco realmente apresentou um jogo muito ruim, principalmente no segundo tempo, e aí culminou nessa derrota e aí ameaça, dependendo do jogo de hoje, do Goiás contra o Botafogo. O Vasco pode sim voltar para a zona de rebaixamento, mas vamos cruzar os dedos que isso não vai acontecer. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você ainda não é membro, a partir de R$ 1,99 você se torna membro e pode dar uma moral aqui para o canal, ter promoções na loja Gigante da Colina de Bangu e outras promoções que vão surgir ao longo desta temporada. Então, galera, muito obrigado pela audiência, uma ótima semana a todos. Voltamos amanhã, esperando que com um pouco de bom humor, porque hoje foi difícil. Um abraço e até lá. Oh